Olá, caros alunos. Vamos fazer uma questão de filosofia que caiu no Enem de 2022. Ela vai falar de novo sobre o advento da polis. Nós vimos que caiu uma questão em 2016 também falando sobre o advento da polis, mas aqui ela vai falar de uma outra classe que não foi lembrada naquela última questão. Que ele vai falar, olha, advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Então, essa citação é do Pierre Vernant, um grande filósofo, historiador da história grega, e é um pouco complexa se você for olhar de forma isolada, mas quando você conhece o contexto da filosofia, fica fácil de resolver. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, então, logo de cara, nós descartamos a letra A e a letra B, porque os epicuristas e os estoicos eles já são no momento posterior, lá na filosofia helenística, aquela filosofia que já se preocupava com o bem viver e etc. E aqui nós estamos falando bem na raiz ali do nascimento da polis. Se estivesse falando, por exemplo, de Sócrates, a gente poderia até ficar um pouquinho na dúvida, mas aqui não cita o Sócrates. Cita aí na letra C os sofistas, na letra D fala dos peripatéticos, no caso de Aristóteles, né? E na letra E os poetas rapsodos, que na verdade essa aí a gente exclui de cara também, porque fala da narrativa do mito. E a gente sabe que exatamente o mito vai ser exatamente antagônico ao nascimento da razão. A gente vê que a razão, o discurso racional, ele vai se contrapor àquele discurso do místico, né, do sobrenatural. E a letra D, a gente vai excluir por quê? Porque os peripatéticos, né, no caso a filosofia baseada na doutrina de Aristóteles, eles já vão surgir no momento posterior ao nascimento da polis, né? E aqui o texto vai trazer à tona exatamente o fato de que os pré-socráticos, né, no caso os jônios, né, eles não viram encarnar-se a razão intemporal, né? Ou seja, ele vai dizer o seguinte, que a escola de Mileto ela não vai ver nascer a razão, ela vai nascer posteriormente. Então ela vai nascer com quem? Ali, com os sofistas, com Sócrates e etc. Então é exatamente essa letra C, que os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Inclusive, o Pierre Vernant, no livro dele, exatamente esse que está sendo citado, Origem do Pensamento Grego, ele vai falar muito disso, que os sofistas eles foram muito mal interpretados ao longo da história, mas eles são a razão, inclusive, da filosofia, ter ampliado seu debate entre a população, né, na população da Grécia Antiga. A palavra, o uso da palavra que foi dado naquele momento é que favoreceu, inclusive, o surgimento da política. Então, se diz, inclusive, né, nesse livro, que a filosofia é filha da cidade, ou seja, filha da polis. E da mesma forma que a política, ela vai andar lado a lado com ela. Então, eu espero que tenha sido claro. Viram que é uma questão até fácil, mas também é uma questão que envolve a história da filosofia antiga de uma forma completa. E para quem já está acostumado com as teorias, né, fica fácil também já descartar logo de cara as letras A, B e E, ficando só a letra C e D, pouquinho na dúvida, né? E é por quê? Principalmente porque Aristóteles também fala um pouco de política. Mas aí você vai se recordar que ali nós estamos falando da origem da polis, né? Então, se é a origem da polis, só pode ser os sofistas.